que possamos suplicar a quem deseja misericórdia e não quer a morte dos pecadores. Ele quer a morte dos pecadores? Mas Ele quer a sua conversão, e assim obtenhamos seus dons por boas obras. Ele não se recusou a sofrer por nós, para que por seu próprio poder ou sua aparência não prejudicasse ou ignorasse nada do que diz respeito à nossa cura e à nossa restauração. Portanto, não recebemos em vão a graça de Deus, amém? Mas tornemos efetiva sua benevolência pela conversão e pela demonstração de boas obras. O que compete a mim? Me converter. Chacoalha o irmão que está do seu lado. Você só compete uma coisa. O resto é tudo Deus vai fazer. É você querer mudar de vida. Não adiantou você vir ao Éfita se você quiser continuar nos seus pecados. Você veio para o Éfita para voltar para casa e dizer: eu não estou mais vivo para o pecado. Para o pecado eu estou morto. Eu estou vivo para Deus. Veja, São Beda, outro padre da igreja, diz: ele sempre mistura ditos duros com palavras fáceis e atraentes, para que a vigilância seja incentivada. Então por que Deus não fica falando só palavras gostosas de céu? Para que você não perca a vigilância. Ele fala do perigo. Porque quando a gente fala do perigo, ei, leva guarda-chuva para o evento, porque tem perigo de chuva. Leva capa, leva isso, tem perigo. Então você se prepara, correto? Quando você sabe do perigo. Por que Deus está te falando do perigo? O perigo da segunda morte, tem perigo. Não fica achando que você está de boa, não. Tem perigo. Frei Gilson, enquanto viver, está correndo perigo de se perder. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Por isso eu tenho que vigiar 24 horas, senão eu posso cair. Diga para quem está do seu lado: enquanto você viver nessa terra, você está em perigo constante. Faça a sua parte. E Deus nunca deixará de fazer a dele. Amém? Para a gente já ir terminando, vamos dar um salto. Que não dá para ler o 21 inteiro. Capítulo 21, versículo 22. Vamos lá para o 22. Leia comigo, repete comigo. Não vi nela, porém templo algum. Porque o Senhor Deus, dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. Um padre da igreja chamado O Ecumênio diz: para que precisaria de templo? Veja, aqui nós temos igrejas, aqui nós temos templo, mas lá no céu vai precisar disso? Para que precisaria de templo quem goza da presença de Deus e de algum modo vive com os santos, e quando a face de Deus é de certa forma visível? Pois o santo apóstolo disse que nesta era o conhecimento de Deus é como um espelho. Nesta era que nós vivemos, em trevas, 1 Coríntios 13, 12. Mas na era vindoura tal conhecimento será face a face. Diga comigo: lá eu verei Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12. Não precisará mais de templo. Alguém poderia perguntar: por que ele menciona Deus Todo-Poderoso? Isto é, veja, a palavra menciona o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Está dizendo aqui, isto é, o Pai do Senhor e o Cordeiro, o Filho de Deus, mas não menciona o Espírito Santo. A tal pessoa se deve responder: quando diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, diga assim comigo: Deus Todo-Poderoso. Está nomeado no Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois estes são Deus. Quando fala Deus Todo-Poderoso, já está falando Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda ao dizer o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele indica a Santa Trindade pelos 3 títulos. Mas alguém poderia inquirir ainda: por que então, tendo mencionado a venerável Trindade pelas palavras do Senhor Deus Todo-Poderoso, é o seu templo, faz menção especial do Cordeiro, que é Cristo,
de modo que não mais consideremos a Trindade. Quando menciona a Santa Trindade, o Cordeiro, a passagem indica que um da Santa Trindade se encarnou, Jesus, se encarnou, e que em sua carne o Filho enche a Santa Trindade, e mesmo agora no céu, não está sem sua carne. No céu, Jesus estará com a nossa carne. Você vai ver Jesus no céu com a tua carne. Vai ser lindo ou não vai? Pois você vai dar um abraço nele. No final dessa pregação já se prepara. E teu abraço conhecerei, os teus olhos. Deixa para o final. Embora eu tenha dito, Beda, um outro padre da igreja, embora eu tenha dito que a cidade era construída de pedras, porque a gente não leu, mas essa cidade é construída de pedras, embora tenha dito que é construída de pedras, todavia não quis significar com isso que o repouso dos santos se dará em um edifício material. O céu não é uma Disneylândia. O céu não vai ser Nova York. Ou a cidade melhor que você achar, ou o país melhor que você achar. Não é material. Pois o próprio Deus lhe será a única casa. A casa do céu será o próprio Deus. Não será edifício, não será prédios. Será o próprio Deus a nossa casa. Será Ele a nossa luz. Amém? Será Ele o nosso descanso. Com Deus você vai descansar por toda a eternidade. E não é descansar numa rede que eu falo. É descansar em Deus. Apocalipse 21, 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua opulência. As nações. Todas as nações vão receber essa graça. Então não é só para o nosso Brasil. Não é só para um continente. É para todas as nações. Para todos os povos. Amém? Então lá você vai ver de tudo. Você vai ver, todas as nações vão estar lá. E vamos falar uma só língua. Um só povo, um só Deus. Uma só fé. Versículo 25. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Ele está descrevendo o céu, minha gente. Diga comigo, no céu, as portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Primásio, outro padre da igreja, diz, a passagem refere-se à luz perpétua do Cordeiro. Por que não haverá noite? Porque a luz perpétua do Cordeiro. De fato, o próprio Cordeiro será eterno, como a luz, naquela cidade, quando o tempo da noite for removido. Então, o que significa que não haverá luz? Não precisará mais de luz, porque a luz nossa agora é Deus. Deus é luz e nele não há trevas. Amém? E o que significa isso? Os portões não serão fechados. O que significa isso? Para Primásio, padre da igreja, o fato de os portões não serem fechados indica segurança completa. Lá o diabo não tem poder sobre você. E vamos agora ao nosso último versículo, 27. Apocalipse 21, 27. Repete comigo. Lá no céu não entrará nada de profano. Você está entendendo sim ou não? Deu para entender sim ou não? Vai pensando que é de qualquer jeito. Diga comigo de novo, não, lá não haverá nada de profano, nem ninguém que pratique abominações,
e mentir.